Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao programa Jornada da Saúde. Aqui eu ensino mulheres a equilibrar seus hormônios para emagrecer naturalmente. E hoje nós vamos falar por que comer pouco engorda. Eu sei que parece um pouco contraditório, mas eu vou explicar os motivos. Talvez você já tenha tentado, comer o mínimo possível para emagrecer, mas não viu a balança descer. E nesse episódio você vai entender por que isso acontece e o que o seu corpo está querendo dizer. Então fica até o final que eu vou te mostrar 3 estratégias para você destravar o seu metabolismo de forma inteligente e natural e que você pode aplicar ainda hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aprofundado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Para você entender por que comer pouco engorda, é importante você entender como é que o corpo lida, com o que comemos. Então, para começar, vamos esclarecer o que é comer pouco. Nós podemos comer pouco de 3 formas. Por exemplo, comer pouco é tendo uma porção pequena de comida, uma baixa ingesta calórica e, em consequência, baixos nutrientes. Isso acontece quando a mulher tem ali uma ingestão calórica entre 1.000 a 1.200 calorias. Eu já acompanhei muitas mulheres no processo de emagrecimento com essa estratégia de diminuir a sua ingesta de caloria e aí ficar com uma ingesta muito baixa, normalmente por causa de dietas restritivas. Nesse tipo de dieta, você tem ali uma redução não só do tamanho da porção, mas também de nutrientes importantes, como magnésio, vitaminas do complexo B. Muitas vezes também falta uma quantidade adequada de proteína. E aí tem um outro tipo de comer pouco, mas não é comer pouco em quantidade, mas sim em nutrientes, que são mulheres que têm uma alimentação inadequada. Ou seja, elas até consomem uma quantidade grande de calorias, mas quando você vai avaliar a densidade nutricional daquela refeição, é muito baixa. Recentemente, eu atendi uma mulher de 42 anos, que o seu café da manhã era 2 pães com margarina, uma caneca de achocolatado que ela ainda adicionava açúcar. Ou seja, é uma refeição calórica, porém, a densidade nutricional é muito baixa. O máximo que ela tem ali um pouco de proteína por conta do leite, que tem no achocolatado. Mas isso não satisfaz as necessidades de um corpo feminino, principalmente que está buscando ali, visando o emagrecimento. A outra forma de comer pouco é quando se tem a janela de alimentação muito curta. Mulheres que são adeptas ao jejum, geralmente elas pulam uma refeição. E tem mulheres que fazem jejuns muito prolongados. Por exemplo, eu já atendi várias, inclusive, que fazem jejum de 18 horas. Então, imagina, se o dia tem 24 horas, 18 a mulher está em jejum, sobra uma janela de apenas 6 horas para ela se alimentar com tudo que é necessário, para nutrir o corpo dela, para produzir hormônios, para fazer queima calórica. Então, são formas de comer pouco que vai ter um impacto importante no metabolismo basal dessa mulher. Vai impactar a forma com que esse corpo utiliza essa energia. Em todos esses casos que eu mencionei, o corpo sente a falta de nutrição real. E ele vai responder igual, reduzindo o metabolismo e aumentando a produção de hormônios que guardam gordura. Por isso, mulher, que o segredo de emagrecer é comer suficiente, tanto em calorias quanto em densidade nutricional. E comer o suficiente tem a ver com particularidades de cada mulher, Por exemplo, uma mulher que está na fase hormonal reprodutiva, ou seja, ela menstrua ainda, ela tem necessidades calóricas e de nutrientes específicas diferentes da mulher que está na fase hormonal não reprodutiva, que é no caso da menopausa. Até algumas estratégias, de emagrecimento, como o jejum, ela precisa levar em consideração
essa fase hormonal. E eu vou falar mais à frente sobre o jejum especificamente, como que a mulher pode utilizar essa estratégia de uma maneira adequada, que não venha trazer prejuízo para o seu metabolismo. Para entender melhor essa questão, né, de como o corpo utiliza essa energia que a gente tem através da alimentação, a gente precisa entender alguns conceitos, tá? E eu vou falar aqui de 2 conceitos, que é a forma como que o corpo, ele armazena a energia que a gente adquire através da alimentação. Acontece assim, que tudo que a gente come, pão, fruta, proteína, gordura, tudo vira energia. E essa energia, ela vai ser transformada lá dentro da célula no nosso corpo. Essa energia é o que o corpo utiliza para fazer tudo, para andar, para pensar, para todas as funções vitais que nós temos que fazer, que temos, inclusive quando estamos de repouso, é utilizado dessa energia. Só que o corpo ele é inteligente. Se você consome uma energia mais do que você precisa, o corpo vai usar parte, né, do que ele precisa, e uma parte ele vai armazenar para quando houver necessidade. E o corpo ele tem 2 locais diferentes para armazenar essa energia extra. Então, ele armazena em forma de glicogênio e em forma de gordura. E eu vou explicar a diferença entre essas 2 formas de armazenamento de energia do corpo. Vamos começar falando do glicogênio. Pense no glicogênio como a comida que está pronta na geladeira. Você só precisa esquentar, ela já está pronta, é de fácil uso. Então, o glicogênio é a energia armazenada para utilização rápida. E o corpo guarda esse tipo de energia no fígado e no músculo. Então, quando você fica um tempo sem comer, o corpo é como se ele abrisse lá a geladeira, né? E pegasse aquela comida que já está pronta, esquentasse e já se transformasse uma energia para você. Então, é algo que é rápido para o corpo fazer. Mas como a geladeira da tua casa, esse espaço ele é limitado. Então, quando essa energia guardada ali na geladeira acaba, o corpo tem que ir buscar de outro lugar. E é aí onde entra o próximo armazenamento, que o corpo utiliza a gordura, né? Então, ele guarda em forma de gordura. Aqui a gente está falando de glicogênio, que é essa energia rápida, que é como se fosse a comida na geladeira, mas acabou ali, o corpo tem que buscar de outra fonte, e essa outra fonte é na gordura. A gordura é como a comida da despensa. Ela não está pronta, ela precisa ser preparada, e isso leva um pouco mais de tempo, mas é muito eficiente. Por isso que o corpo guarda em forma de gordura, porque ele consegue armazenar muito mais energia num espaço menor que dura mais tempo. É como se o corpo pensasse, ó, eu vou guardar aqui na despensa, né, na gordura, porque em caso de falta, eu vou ter essa energia, essa gordurinha acumulada para eu sobreviver por muito mais tempo. E isso pode ser um problema se a gente está aqui com o nosso metabolismo em modo econômico, que eu vou explicar o que significa. Porque se o corpo está gastando pouca energia para fazer todo o trabalho que ele precisa fazer, né, para ele funcionar, e você está mandando energia através de alimentação, o que vai acontecer com essa despensa é que ela nunca vai esvaziar, pelo contrário, ela vai ficar cada vez mais cheia. Ou seja, os depósitos de gordura vão ficar cada vez mais cheio. O corpo ele consegue usar muito bem essa energia quando o metabolismo está equilibrado. E é por isso que é justamente o erro quando se come pouco, porque quando você come pouco, você vai ver que você altera esse metabolismo. Agora, me diz, mulher, o seguinte, o que acontece com o seu corpo quando você passa a comer pouco por muitos dias? O que acontece é que o corpo começa a economizar, né? Porque ele entende que está faltando energia e aí ele vai entrar no modo econômico. E quando ele entra nesse modo econômico, é que vira o problema. Imagina o seguinte, imagine o seu corpo como uma casa com vários cômodos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Agora imagine que a conta de luz veio muito alta e que você decide economizar. O que você faz? Você vai apagando, né, as luzes de vários cômodos e vai desligando várias funções, vários equipamentos que você estava utilizando. Aí você desliga o ar-condicionado, a máquina de lavar, apaga as luzes dos cômodos que você não está
utilizando. O corpo faz a mesma coisa quando você come pouco. Ele reduz o metabolismo basal para evitar gastar energia em repouso. E aí ele vai como desligando as luzes, né? Apagando, desligando algumas coisas que ele considera com baixa prioridade, como, por exemplo, a queima de gordura, a produção de hormônios, o funcionamento do intestino, e tudo fica mais lento, o metabolismo mais lento, tireoide mais lenta, o seu intestino mais lento, tudo isso vai trazendo ali uma consequência, né, desse modo econômico, o que vai impedir que essa mulher emagreça, mesmo comendo pouco. Agora imagina, o que acontece quando essa mulher fica comendo pouco? O metabolismo basal dela vai diminuir. Com isso, a tireoide vai desacelerar a produção hormonal. Em contrapartida, vai aumentar, né? Vai ter outros hormônios que aumentarão, como, por exemplo, o cortisol. Esses dois cenários, a combinação desses dois cenários, a redução dos hormônios tireoidianos e o aumento do cortisol, é o cenário perfeito para guardar a gordura, né? O acúmulo de gordura. Mulher, grava isso. Comer pouco faz o seu corpo gastar pouco. Então, você precisa gravar isso, entender isso muito bem, porque isso é o centro de tudo que nós vamos falar hoje. E isso foi o que viveu a Paula, de 46 anos. Ela estava em excesso de peso e decidiu fazer algumas dietas, então ela estava vivendo um período de dietas, pulando refeições, fazendo jejuns bem prolongados, e aqui que ela percebeu que no início, até que essas estratégias funcionaram, ela reduziu o seu peso, mas chegou um momento que ela simplesmente parou de emagrecer. Mesmo mantendo, né, fazendo ali o seu jejum, fazendo as dietas, ela não conseguia mais emagrecer. Então, ela achava que o corpo dela tinha travado. E ela comentou que é como se meu corpo estivesse me boicotando. Não era boicote, era proteção. Somente depois que ela entrou no meu programa de saúde que ela entendeu que não era, né, o corpo dela boicotando, mas sim que ela tinha entrado no modo econômico. Ou seja, o corpo dela aprendeu a sobreviver com pouco, com a escassez. E ele ficou muito eficiente em segurar, armazenar toda a gordura que ela estava querendo, né, que fosse eliminada, mas ele entrou em modo econômico, apagou tudo que podia. E aí não respondia mais ao emagrecimento. E esse é o lado ruim do modo de sobrevivência, né? Quanto mais você força o corpo, mais ele protege a gordura. Mulher, por que que você precisa entender isso? Porque estratégias de comer pouco é um tiro no pé para mulheres, principalmente porque o metabolismo da mulher é muito sensível ao estresse de déficit calórico. Porque essa estratégia gera muitos prejuízos e sintomas para a mulher. Por exemplo, queda da energia, né? Ela tem menos energia, acumula mais gordura, tem queda hormonal, sente um cansaço constante, o sono fica ruim, o humor fica péssimo. Então, ou seja, são muitos prejuízos com uma estratégia que nem é eficiente. Agora, imagina um cenário diferente. Comer o suficiente de forma, né, que o corpo possa ter ali a nutrição e de acordo com a necessidade de cada mulher, porque as mulheres têm necessidades nutricionais diferentes de acordo com a fase hormonal que ela está, né? Então, mulheres na fase reprodutiva têm uma necessidade, mulheres na fase da menopausa têm outras necessidades. Então, prestar atenção nisso, né? Vai fazer com que o corpo ative o metabolismo, que a mulher possa ali, de fato, ter a nutrição necessária para manter o seu corpo funcionando. Imagina um cenário assim, ó. Nós falamos da casa que quer economizar luz, daí sai desligando os cômodos. Agora imagina um cenário totalmente diferente. Imagina que essa mesma casa, ela tem ali uma fonte de energia renovável, ela tem sistema solar. Ou seja, ela não precisa economizar, não precisa desligar as funções de equipamentos da sua casa, porque ela tem uma fonte de energia renovável.
do mesmo forma que acontece com o nosso corpo. Quando a gente está entregando ali nutriente suficiente, numa porção calórica adequada para as nossas necessidades, o corpo não tem que entrar em modo de economia, em modo de sobrevivência, tem que ficar desligando funções. Então, quando a gente entende isso, mulher, a gente começa a fazer escolhas alimentares mais inteligentes, mais nutritivas. E não fica cortando caloria, cortando grupos alimentares, né? Corta o carboidrato, corta gorduras. Não, a gente realmente entende que como o corpo usa o alimento para produzir energia e vai fazer ali, né, uma estratégia, né, para que consiga manter esse corpo ativo mesmo comendo, né, gastando mais energia e repouso, que essa é a grande sacada. A gente tem que treinar o nosso corpo para ele gastar energia, mesmo a gente parada, assim, tá? Tendo que fazer academia, exercício físico. E é possível fazer isso com a nutrição inteligente, né? Usando os nutrientes, dando de forma real nutrientes para o corpo, para ele conseguir não ficar preocupado com gasto de energia, tá bom? Lembra aí sempre disso. Quando se tem energia abundante, renovável, não tem por que economizar. E qual que é o problema de, né, ficar fazendo estratégia de comer pouco? O que eu acho mais prejuízo é porque quando o corpo entra nesse modo de sobrevivência, ele desenvolve um mecanismo adaptativo, né, de carência, de escassez, que vai dar origem ao peso favorito. O que que é esse peso favorito? Peso favorito é aquele peso que o corpo gosta de chamar de seu, que ele se sente seguro, é aquele número na balança que o corpo gosta de manter. E isso que eu chamo de peso favorito é justamente essa resposta adaptativa que o corpo tem ao estresse de baixa ingestão calórica ou baixa demanda nutricional. E isso não é teimosia do corpo, é adaptação. Ele aprendeu a viver ali, né, sob estresse e escassez, e assim ele vai segurando tudo que ele pode em relação à gordura. E sabe por que que é interessante você entender isso? Porque quando você entende isso, tudo muda. A forma que você vai alimentar e nutrir o seu corpo é totalmente diferente. Não é mais na questão da escassez, não é mais fazendo refeições que não têm um valor nutricional interessante. Por isso, mulher, vale muito a pena você investir tempo e entender como o seu corpo funciona. Porque o emagrecimento saudável, ele não vem de cortar calorias, ele vem de uma reprogramação biológica. E a maneira eficiente de fazer isso é nutrindo o corpo e não fazendo ele passar por restrição. Quando você nutre seu corpo, você equilibra seus hormônios e o emagrecimento virá como consequência de um corpo equilibrado. Quando você entende como ativar e desativar o seu metabolismo, você fica livre de promessas milagrosas, suplementos mágicos, remédios, viver de dieta, né? Você realmente consegue se livrar do efeito sanfona. Agora, deixa eu explicar para você a questão do jejum, né? Porque, assim, existem algumas estratégias de emagrecimento, estratégias alimentares que se tornaram modas, né? O jejum foi uma delas. E o jejum, ele até pode ser uma estratégia interessante, mas quando utilizado da maneira correta e no momento correto. Esse é a grande sacada, saber quando utilizar as estratégias. Se você sabe o momento, a fase do emagrecimento que você está, aí sim, essas estratégias podem ser bem úteis. E uma delas é o jejum. Mas o jejum tem que ser utilizado como um aliado em fases específicas do emagrecimento. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre quais são essas fases do emagrecimento. Quando o jejum é utilizado no momento errado, ele pode, inclusive, atrapalhar. A primeira coisa, mulher, que você precisa entender é que o jejum, ele não deve ser utilizado como uma estratégia para comer pouco, e sim como uma estratégia para ativar o metabolismo quando você tiver entrado na fase de adaptação, quando o metabolismo tiver entrado na fase de adaptação, certo?
Se você, né, quiser ser adepta e quiser utilizar o jejum, eu vou dar algumas dicas importantes aqui que já vai elevar a sua prática do jejum se você seguir as minhas recomendações. A melhor fase para se fazer o jejum em mulheres que estão na fase reprodutiva, né, que são mulheres que menstruam ainda, é na fase folicular, que é depois que ela menstrua, né? Passou o período do ciclo, ali, o quinto dia, a partir do quinto dia da menstruação, aí está tendo um aumento ali do estrogênio. Essa é a fase interessante para se fazer jejum. Mulheres não devem fazer jejuns muito prolongados. O jejum, que eu chamo de jejum fisiológico, que são de 12 horas, né? O jejum do exame de sangue, ele já é excelente para melhorar, ativar o metabolismo da mulher. Jejuns superiores a 14 horas para a biologia feminina é prejudicial. Outro ponto é que o jejum não deve ser feito pulando refeições, como é muito comum muitas mulheres fazerem, elas pulam o café da manhã. Uma forma de fazer um jejum prático e inteligente seria, em vez de pular o café da manhã, você antecipar o jantar. Ou seja, você pode comer jantar às 17 horas e 7 horas da manhã você fazer o seu café da manhã. Ou seja, você já cumpriu 14 horas de jejum e não pulou nenhuma das refeições. Deu para o seu corpo os nutrientes necessários para que ele funcione sem reduzir o metabolismo. Então, tem como usar o jejum de forma estratégica? Sim, com certeza. É uma ferramenta válida, com certeza, mas usada no momento certo, né? Da forma correta e no momento certo. O pior momento que uma mulher poderia fazer o jejum é na fase lútea, ou seja, a fase que o corpo ele precisa ali de mais nutriente. Naturalmente, o corpo da mulher já gasta mais caloria nessa fase, então não é uma fase estrategicamente interessante para se fazer o jejum, né? Que é aquela fase ali, 7 dias, 10 dias antes da menstruação, a mulher está na fase lútea. Esse é o pior momento que a mulher poderia escolher para fazer o jejum. Então, aproveita para fazer jejum na fase folicular. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, como os ciclos hormonais e as fases hormonais das mulheres impactam no emagrecimento. Por isso, mulher, utilize as estratégias com sabedoria. Jejum é ferramenta, não é punição. Então, agora que você entendeu o conceito, né, você está pronta para a gente ir para a parte prática. Então, vamos falar das 3 estratégias que você pode começar a aplicar ainda hoje para destravar o seu metabolismo, ou seja, tirar ele do modo econômico. Porque o objetivo não é comer menos, o objetivo é nutrir mais para que o seu corpo possa se sentir seguro e possa queimar energia, tá? Que ele não precise ficar economizando isso aí. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é observar o seu ciclo. Durante a fase lútea, não é momento de fazer restrições, que é a fase que é o período pré-menstrual, né? Então, você não vai fazer essas restrições porque o seu corpo precisa de nutrientes, de mais nutrientes e de nutrição de boa qualidade. Então, o que você vai priorizar? Você vai priorizar boas fontes de gordura, como as castanhas, como frutas como abacate, como coco. Você vai, na questão de carboidratos, é importante você dar carboidratos de boa qualidade. Então, você pode pensar numa batata doce, numa mandioca. Mas cuidado, mulher, não é que você precisa comer mais, você só precisa comer melhor, tá? Então, observa seu ciclo para determinar, tá? Eu tô em que fase? Eu tô na fase lútea ou estou na fase folicular? Fase folicular, eu posso restringir um pouquinho. Fase lútea, eu não restringo, pelo contrário, eu dou nutriente de maior densidade nutricional. Pegou essa? Então, a segunda estratégia é monte o seu prato com os pilares do emagrecimento saudável. E como é esse prato? É um prato que sustenta,
né, que tem nutriente. Então, o que que você precisa? Você precisa de proteína, você precisa de carboidratos bons, você precisa de fibras e você precisa de gorduras de boa qualidade. Então, o seu prato precisa ser um prato que sustente. Como é que você vai saber que esse prato vai te sustentar? Por exemplo, você não pode ficar com fome pelo menos por 4 horas depois que você fez a sua refeição, você montou a sua refeição. Também você não pode ter excesso de sono após a refeição. E você também precisa se sentir satisfeita sem se sentir pesada. Então, se você monta o seu prato com uma proporção adequada de proteína, carboidratos, legumes, né, e fibras e gorduras de boa qualidade, você consegue esse equilíbrio e consegue ficar sustentada, né, satisfeita com aquela alimentação por muito tempo sem sentir peso, sem sentir sono, lentidão, depois dessa refeição. Se você faz a sua refeição do almoço e depois você sente muito sono, muita leseira, você provavelmente excedeu na quantidade de carboidratos que tinha naquele prato. Então, vamos pensar em algo prático e quantificável para você, já na próxima refeição, já equilibrar isso? Então, imagina um prato e divide ele ao meio. Numa metade, você vai dividir entre carboidratos, né? Você pode colocar seu arroz, seu feijão, tipo 3 colheres de arroz, uma concha pequena de feijão e uma porção de proteína de no mínimo 100 gramas. Na outra metade, você vai dividir entre legumes e folhas, né, saladas. E aí você rega com uma quantidade de gordura boa, que é um fio de azeite, ali azeite de oliva, extra virgem. Esse prato tem um equilíbrio, né, entre esses macronutrientes e vai te dar saciedade sem fazer o seu corpo se sentir estufado. E foi com essa estratégia que eu ajudei a Carla. Quando ela entrou no meu programa, ela se sentia exausta, comia pouco, treinava todos os dias, mas não emagrecia. Descobriu que estava, né, com seu corpo em modo de sobrevivência, em modo econômico, ajustou o prato dela e depois ela falou: como assim, Kelly? Que eu estou comendo mais e agora estou emagrecendo? É exatamente porque o corpo se sente seguro, nutrido e não precisa ficar economizando energia. Coisa boa, né, mulher? Conseguir emagrecer, manter o corpo equilibrado, produzir seus hormônios da maneira certa sem ter que passar fome. Olha, isso é uma maravilha, não é verdade? Então, é ajustar. O corpo, a gente precisa de ajustar a nossa alimentação. Não é cortar o que a gente tem que comer. O que mudou no caso da Carla? Mudou que o corpo dela voltou a confiar, né, ao ponto de conseguir gastar mais energia. Equilibrou os hormônios, melhorou o intestino, melhorou o sono, ou seja, comer suficiente fez com que o corpo dela pudesse gastar energia e liberar a gordura que estava sendo armazenada. Estratégia número 3 é você observar sua fome e o seu sono. Depois da refeição, você precisa observar. Se você sentir um sono excessivo após uma refeição, provavelmente essa refeição tinha excesso de carboidrato. Se você pensou em comida menos de 3 horas ou 4 horas da última refeição, faltou proteínas, gorduras de boa qualidade ou fibras no seu prato. Esse teste é um termômetro metabólico diário, ou seja, sem aplicativo, sem balança, só você e os seus sinais do seu corpo numa comunicação honesta. Quando você acerta, né, no equilíbrio, o corpo responde. O cortisol diminui, o metabolismo volta a funcionar, o intestino melhora, o sono, o humor, tudo isso volta a ficar em harmonia e você queima gordura, seu peso diminui comendo. E é isso que a gente quer, né, mulher? Um emagrecimento saudável como consequência natural de um corpo equilibrado e não como uma punição. O emagrecimento sustentável, ele vem não do que você corta, mas do que você começa a nutrir, né, o seu corpo de dentro para fora. E se você quer aprender mais como equilibrar os seus hormônios para emagrecer naturalmente, se inscreve no canal e fique de olho nos próximos episódios para você não perder nada.